Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta quarta-feira, hoje, dia 15 de julho de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né? Apesar de nos últimos 2 dias a gente ter feito direto do estúdio e ao vivo, o que, claro, dá uma emoção diferente. O feedback do nosso telespectador e internauta é diferente. A Lu já participou várias vezes com a gente, ela sabe bem do que eu estou falando. Mas um programa especial, fresquinho, gravado no começo da tarde desta quarta-feira, com 3 pessoas maravilhosas, grandes profissionais que vêm conversar um pouco com a gente, não só do momento de pandemia, mas já começando a enxergar oportunidades dessa pandemia e pós-pandemia. Porque, evidentemente, vivemos dias muito difíceis, né? Acho que Acho que o pior já passou, em que pese nesse momento a gente está vivendo o auge da quantidade de mortes aqui no nosso estado, sobretudo, né, na região sul. Sabíamos que o frio traria essa problemática para nós. Desde o final de fevereiro, começo de março, o ministro Mandetta, na oportunidade, já falava sobre isso, né? Sabíamos disso, esse momento chegou. Como sempre, a gente está com hospitais com muita gente. Por conta dessa pandemia, também as doenças respiratórias diminuíram um pouco a quantidade de pessoas nos hospitais. A gente fez 2 semanas de bastante frio. Estamos vivendo o dia de hoje gélido, né? 0 graus, lugares com menos 10 graus na Serra Catarinense nessa madrugada, começo de manhã, lugares com menos 6 graus aqui no Rio Grande do Sul. Então, um dia muito frio realmente no estado. Amanhã já começa a esquentar, a tarde de hoje já está mais gostosa. Mas o gostoso é aquela coisa assim, no máximo, pegar uma bergamota, ir lá no solzinho e voltar correndo para dentro de casa ou para o trabalho, porque não dá para brincar muito também. Mas o que acontece de fato é que a gente já está aprendendo a lidar melhor com tudo isso, né? Evidentemente que a máscara nos dá uma falsa sensação de proteção, em que pese muitas pessoas ainda negarem, inclusive, a máscara, mas a gente sabe que ela é muito importante e quando a gente usa direitinho ela, a gente protege a gente e quem está na nossa volta também, né? É principalmente para o outro do que muito mais para a gente. Mas também esse conhecimento da ciência de como se pega esse vírus de várias formas também é um problema, porque a gente fica lucubrando milhões de coisas. Graças a Deus estamos todos bem. Infelizmente, pessoas que nós amamos estão partindo por conta disto ou por outros motivos também. As meninas vão falar um pouco sobre a depressão que pega pesado nas pessoas, né, nesses momentos difíceis. A gente sabe de empresários que vêm sofrendo demais com tudo isso por conta da falta de grana para honrar seus compromissos. Quem de nós gosta de estar tendo problemas? Bom, diante de tudo isso, se tem alguma coisa que nos conforta é que desta vez o problema não é só nosso. E se o problema não é só nosso, com o problema vem também oportunidades que poderão ser de todos nós também. A dúvida é qual é o momento certo de começar a tomar atitudes diferentes. Tem muita gente que já está se reinventando. A palavra reinvenção ela é muito ingrata, porque tem gente que não tem muito o que fazer, a não ser começar tudo de novo e olhar para outro mundo diferente do que vinha fazendo até agora. Mas muita gente está sim conseguindo inventar outras formas de não apenas sobreviver, mas encontrando oportunidades de negócios em meio a tudo isso. A gente não sabe quando vem a vacina, né? Mas a gente também já ouviu agora recentemente que quem sabe esse ano a gente já tem alguma coisa um pouco mais definitiva, quem sabe lá em novembro. O cenário mais realista, ele fala de janeiro, fevereiro. O cenário mais pessimista fala em maio do ano que vem. Bom, são ainda aí 10 meses pela frente, mas tem uma data, já tem uma data para acabar. A gente que achou que no comecinho seria ali 2 semanas para poder ficar em casa e tal, tem gente que está há quase 120 dias em casa. E claro, isso causa uma série de problemas para todos nós. Que maravilha, Lu Weber, poder estar contigo de volta, nossa estação Hamburgo, a nossa Vale TV. Muito boa noite, bem-vinda, Lu. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ana, Bruna. Obrigada novamente pelo convite. Para mim é sempre uma honra fazer parte do programa. Eu sempre falo, né, Rodrigo, a Vale TV tem o meu respeito. É uma TV que comunica e comunica de verdade.
E então mesmo começou o programa falando vida real, né? Números reais, informações verdadeiras. Então, sempre que me convidam é uma honra e faço questão de participar, porque sei o quanto o trabalho de vocês é diferenciado aqui na região também. Então, obrigada novamente, tá? Realmente é uma alegria fazer parte desse programa. Ainda mais aí com a Ana e com a Bruna, que são contatos, fazem parte do coworking da VIP, são empreendedoras lá na VIP Coworking, mulheres com conteúdo, nosso grupo, grande grupo é de Novo Hamburgo também. Então, estou duplamente feliz hoje. Obrigada. A Lu veio conversar com a gente exatamente sobre recursos humanos, veio falar com a gente sobre oportunidades durante e, sobretudo, pós-pandemia. A gente já tem uma quantidade gigante de pessoas desempregadas na nossa região, a gente já entrou nessa crise, né, na coronacrise, com muita gente desempregada, mas evidentemente também a gente sabe que são oportunidades e a Lu tem boas notícias para nós já, de algumas coisas que já estão acontecendo aqui na nossa região. Muito boa noite, Ana Paula Martini, bem-vinda, nossa Vale TV, nossa Estação Hamburgo, Ana. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Lu, boa noite, Bruna. É a primeira vez que eu estou dando entrevista, né, para uma televisão, então é uma honra, agradeço muito a oportunidade. E como a Lu mesma disse, mulheres com conteúdo aqui que me ajudam e me ajudaram nessa minha trajetória como empreendedora. E estou muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho de quem eu sou e empreendendo felicidade, psicologia positiva. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas muito tranquila porque é a nossa TV, né, Ana? Tudo certo, né? Tá em casa, né? Isso aí, com Tá bom. certeza. Ana Paula Martini, coach em treinamentos, especialista em psicologia positiva, graduada em administração de empresas pela nossa Fevale, com pós em psicologia positiva pela PUC, mais de 500 horas de curso de desenvolvimento pessoal, palestras sobre felicidade, workshop e treinamentos às empresas e franqueada do workshop The Positive Change, né? Mudança positiva, que realizou a tua formação lá nos Estados Unidos. Isso é quase um shopping center, Ana. Então, dá para manter sempre up ou não é exatamente disso que tu fala, hein? não, dá para manter. Eu acho que a Lu e a Bruna, como me conhecem um pouco mais de um ano aí, né? 1 ano e meio, elas sabem que a minha vibe é positiva de verdade. Eu não sou uma personagem que tô sempre alegre, que tô sempre feliz, mas eu sou Eles me chamam de hashtag gratidão, porque eu vejo a vida de uma forma diferente mesmo. Talvez pelo fato de eu ter sido adotada, que eu sempre falo que a mãe, ela me adotou, então ela sempre me passou muito esse olhar para a vida com uma forma diferente, de que sim, tu pode ser grata em meio, inclusive, a essa pandemia, a gente tem muito a agradecer, sempre, né? Então, eu estou aí no início de uma trajetória, mas já estou muito feliz com os resultados que eu estou tendo, com as conexões que eu fiz, principalmente por estar participando desse grupo lindo, que é o Mulheres com Conteúdo, que me possibilitou muitas coisas. Então, assim, essa conexão de verdade com as mulheres empreendedoras está sendo incrível para mim. Sou muito, muito grata mesmo. Tem muita gente que é carroça vazia, né? Que faz um barulhão assim, tu vai ver, não tem. É só o discurso. Agora, sim, ser feliz e agradecer e ter uma postura diferente diante da vida, das vicissitudes da vida, é uma escolha praticamente, né? Com certeza. E é uma escolha baseada na ciência, né, Rodrigo? Porque o que eu estou estudando não é autoajuda, o que eu estudo é ciência, estudos, né, científicos que profissionais do mundo inteiro estão lá e estão identificando que sim, ser feliz é uma escolha justamente por esse olhar que a gente tem para a vida. Então, a doutora Sônia Lyubomirsky, por exemplo, ela é da Universidade da Califórnia, ela diz que 40% da nossa felicidade vem das nossas escolhas, dos nossos comportamentos. 50% da genética e 10% das circunstâncias. Então, se eu tiver um carro bacana, se eu morar num lugar legal, enfim, isso traz um pouco de felicidade, mas representa só 10%. 50% a genética, que a gente vai mudar a muito longo prazo, isso demora muito tempo, né, para isso acontecer. Então, esses 40% que está na nossa mão é os 40% dos comportamentos. Então, quando a gente fala que ser feliz é uma escolha,
é justamente baseado nesses 40% e nessas pesquisas científicas que vem se fazendo ao longo dos anos. É possível sim a gente chorar sentado a bordo de um iatezinho, de uma pequena mansão, ou, sei lá, de um Jaguar, por exemplo. Mas a gente conhece muita gente que tem muito menos do que a gente e que consegue ter uma vida muito up, né? Muito cheio de vida, muito cheio de alegria. É neurológico isso, Ana? Então, é que existem vários estudos em várias áreas, né? Por exemplo, essa questão do dinheiro que tu falou, tem uma pesquisa que diz que quando a pessoa atinge um nível de dinheiro, por exemplo, ela não fica mais feliz se ela tem mais dinheiro. Então, ela chega num ponto que ela tá feliz ali, mas ela não vai ficar mais feliz ou menos feliz. Já ao contrário, se a pessoa está numa extrema pobreza, ela não sente felicidade. É o único momento que a pessoa não sente felicidade é quando ela está na extrema pobreza. Desculpa. Então, assim, existem várias vertentes. Eu não sou especialista em neurociência, por isso que eu não vou te afirmar se isso é neurológico ou não, mas existem vários estudos que falam que sim, a pessoa pode criar o hábito de ser mais feliz, de ser mais grata, de ver a vida de uma forma diferente, de ter um bem-estar subjetivo. Então, assim, tem estudos, olha, dos mais diversos que tu possa Porque às vezes imaginar. a tristeza ela é neurológica e aí é preciso que a gente busque um profissional da área de psiquiatria que nos ajude Claro, a encarar isso, né? Então a gente com também tem que certeza. sempre olhar sobre esse viés. Às vezes as coisas parecem estar tudo ótimo na volta e a pessoa sempre triste. Bom, o problema não é exatamente com ela, mas sim com o seu organismo, né? E aí o problema é outro. Perfeito. Não é nós que vamos Sim, resolver isso. Ela tem que buscar um outro tipo de profissional que vai trazer para ela outras respostas diferentes de tudo isso. Vamos receber a Bruna que perfeito. vai para essa conversa também, hein? Bruna Sim. Hanauer, muito boa Oh, noite, seja bem-vinda, Bruna. boa noite, Rodrigo, Ana, Lu, minhas parceiras já nos pré-apresentam, já as gurias já pré-falaram, né? E sim, a gente tem uma ligação bem bacana e fico muito feliz de estar participando do programa e com elas, é uma honra, porque são umas feras no que fazem e fico muito feliz e agradeço de coração o convite. Já assisti vários programas, já acompanhei vários programas da Vale TV e fico muito feliz de hoje estar fazendo parte do programa e poder contribuir e ajudar um pouco o que for, né? Cada pouco que a gente pode ajudar já é uma grande coisa. Do trio aí, Bruna, tu é aquela que traz dinheiro pra gente? Como é que é? Só para eu entender bem assim o que cada uma. Mais ou menos é aquela que fica, que as pessoas olham para mim e já vem se justificando, né? Eu comprei isso aqui, mas foi planejado, foi planejado. Eu não falei nada, eu tô aqui só observando. Tu é que te entregou. As Pode pessoas mandar já se promoção entregam. nos grupos, né, Bruna? Mandou uma promoção no grupo do WhatsApp com a Bruna, não dá certo, né? Ela não compra, não precisa. Eu já Ah, falo isso assim, aqui, né? compra se pode. A Bruna é orientadora em comportamento financeiro, né, Bruna? Exatamente, isso aí. Tu não ajuda a exatamente trazer o dinheiro, mas tu ajuda bastante a gastar bem esse dinheiro e cuidar desse dinheiro bem, é isso? Exatamente. O dinheiro a gente, né, precisa buscar ele, né? E aí ajuda a fazer esse equilíbrio, né? Exatamente isso, assim, eu tenho as minhas formações, ela tem uma parte de formação técnica, mas também tem uma parte da questão de autoconhecimento também, que é o mestrado em Reiki, e tem a formação em administração e pós em finanças e investimentos. Então eu busco unir essas técnicas, né, para que as pessoas encontrem o seu equilíbrio financeiro, né? Nem gastar demais, mas também nem deixar de comer algo ou de fazer algo que goste porque quer só guardar dinheiro, né? Precisa ter um equilíbrio aí, porque senão também a gente não encontra a felicidade da vida, né? Então, o dinheiro ele não é essa coisa que traz felicidade, mas ele manda vir, né? Ele não é, eu sempre digo assim, que o dinheiro ele não é ele não pode ser o porquê de tudo, né? Ele é a consequência. Então a gente precisa buscar ele como consequência. Quando a gente coloca ele na frente de tudo e unicamente só o dinheiro na frente de tudo, também há um desequilíbrio, né? Porque aí às vezes a gente passa por cima de valores, né? E até de relações de pessoas que são Claro. importantes para nós por causa do dinheiro. A gente trabalha muito mal com dinheiro, Bruna.
na nossa cabeça? Sim, muito. E é um trabalho constante. É uma coisa que a gente precisa estar sempre atento. Eu brinco sempre que a nossa mente, ela é como... Eu falo sempre nela como uma terceira pessoa, porque para mim é como se a gente tivesse que dar os comandos para ela entender o caminho. E às vezes a gente precisa criar novos caminhos, porque nós estamos inseridos numa cultura em que o crédito sempre foi muito fácil, em que as pessoas se endividarem sempre foi muito comum, então se endividam para comprar casa, se endividam para comprar carro. Só vou ter algo se eu tiver uma dívida, né? Eu ouço muito isso. Eu só vou ter alguma coisa quando eu tiver uma parcela pagando, senão eu não consigo guardar. Então é esse caminho que eu procuro ajudar as pessoas a encontrar um novo caminho onde quebra essas crenças, né, de que o dinheiro eu só consigo se eu tiver alguma dívida, que mude, né, que a gente comece a mudar aos pouquinhos essa cultura, porque na verdade não precisa ser assim, né, pode ser diferente, a gente pode criar a cultura de começar a economizar desde cedo para que a gente possa ter mais segurança e controle do nosso dinheiro, senão é ele que nos controla, e aí vem o desequilíbrio total, né. É botar ele na mão de vez em quando e dizer quem manda em quem, né? Exatamente. Mas Exatamente. normalmente a nossa sociedade, tal como tu falou, e acho que te refere nós como cultura Brasil, né? Isso, Brasil. A Uhum. nossa cultura, né? A nossa cultura latina e brasileira acima de tudo, né? Sim. Ela está muito ligada ao ter, né? Ao merecimento. A questão religiosa me parece também muito apegada, né? É, vamos recuperar em Max Weber essa divisão da Europa entre norte e sul, aqueles que veem dinheiro como uma coisa boa e outros que veem dinheiro como uma coisa suja, né? E assim por diante, né? A gente não sabe o que é isso, né? Mas que a gente acorda melhor quando a gente tem uma graninha parada lá no banco, sabendo que a vida está mais tranquila, fica muito mais fácil, né? O difícil é Sim. chegar lá, né? A gente precisa abrir mão, fazer escolhas, não é nem abrir mão, eu acho que a gente precisa escolher melhor, né? Muitas vezes as pessoas elas não querem escolher abrir mão de algo muito rápido, muito para logo, ao invés de esperar um pouco mais e conseguir fazer aquilo com tranquilidade. Então, o que acontece? As pessoas acabam gastando muito no cartão de crédito porque elas querem aquilo para logo. Então, elas não esperam guardar esse dinheiro por 10 meses e sim parcelar em 10 vezes. Não que o uso do cartão de crédito seja errado, mas, de novo, ele precisa ser feito de forma equilibrada, consciente, né, para que não dê dor de cabeça. E normalmente o que acontece é o contrário, né? Eu compro no cartão de crédito, estou dando um exemplo, mas podem ser Normalmente, quando a outras gente está com formas, né? dinheiro na mão, Isso, tá com dinheiro na mão, tu faz um negócio melhor, né? exatamente, Tem exatamente. mais possibilidade de pechincha ali de Exatamente, negociação, né? exatamente. Agora, ô Lu, dizer para alguém que ganha R$ 1.000 que ele tem que saber trabalhar bem o dinheiro, puxa vida, né? É um desafio, né? É, é. E aí isso pode ficar pior, porque essa pessoa pode perder, inclusive, o emprego. Como é que E está a aí, nossa taxa de desemprego na região aí, Lu? então, quando tudo começou, né, Rodrigo, para a gente foi tudo muito rápido. Ficamos sabendo claro, notícias e pandemia, quando foi o auge da pandemia, a gente estava abrindo uma fábrica, para te ter uma ideia, aqui em Novo Hamburgo. Toda a equipe contratada, isso foi na segunda-feira, dia 16, né? E a fábrica iria inaugurar no outro dia. E na hora eu recebi um contato, Lu, tranca tudo, né? Vamos fechar, a fábrica não vai abrir. E ali que a gente viu, enquanto VIP Desenvolvimento Humano, né, agência de empregos, opa, o gato subiu no telhado, né? Tem algo muito mais grave do que a gente já vinha acompanhando, né? E aí que a gente viu que o problema ele ia ficando maior. E começou no calçado, começou no componente para calçado, lojas, e fechou tudo, e a gente foi acompanhando. Então, quando tu falou ali, Rodrigo, a gente teve que se reinventar, né? A VIP teve que se transformar. Primeiro porque eu sempre fui aquela que trazia boas notícias, né? Que gerava emprego, que dizia que ia ficar tudo bem. E aí eu estava no meio de tudo, recebendo de um lado empresas, então, Lu, vem aqui para ajudar no processo de demissão responsável, cancela a vaga, não vamos contratar, fecha a fábrica. E do outro lado,
a VIP começando a receber 50, 80, 120 cadastros por dia de pessoas desempregadas, né? Nossa. E aí, imaginem a minha situação. Eu também estava sofrendo, né? Porque a gente também estava recebendo um monte de notícia ruim, mas ao mesmo tempo tinha que ter a Lu falando lá para a Ana, para a Bruna, né? Para todo mundo, vai ficar tudo bem, né? Acredite, porque a gente também não pode trazer, né? Largar uma chuva de más notícias e piorar ainda mais a situação toda, né? Então, eu cheguei a escutar. A Ana vai falar dos sabotadores, né, Ana? Um pouquinho, talvez depois. A gente tem os sabotadores de fora, não os sabotadores internos, mas os sabotadores, né, que não torcem por ti, assim. Agora a VIP vai quebrar, tu trabalha com emprego, né? O que vai ser de ti? Imagina. Então, tudo isso no meio, né, desse momento todo. E aí tu começa a pensar realmente o que fazer. Esse meu trabalho, a minha essência é o emprego, é gerar emprego. E aí eu fui vendo, Rodrigo, que a pandemia ela também traz alguns aprendizados, né? Primeiro, quando tu faz um bom trabalho e quando tu tem um nome no mercado, os teus clientes eles sempre voltam. Eles também estão do teu lado, pensando assim, eu vou continuar, eu acredito no trabalho da Lu, acredito no trabalho da VIP, então a gente está junto, vamos vencer tudo isso juntos, né? E aí o mercado primeiro deu uma parada e depois de um tempo do processo aí da pandemia começaram a voltar. E voltaram, nos procuraram para tentar de alguma forma recrutar os melhores, né? Porque claro que o índice de desemprego é muito grande, agora tem muita concorrência também, tem muita gente boa no mercado que acabou saindo por conta dessa pandemia, né? Então, nos procuraram porque acreditam no nosso trabalho, né? Para que a gente possa trazer leveza, porque é dessa forma que a gente conduziu tudo isso. Tem emprego, tem um índice de desemprego muito grande no mercado, mas tem empresa contratando também, né? O que aconteceu na região, especificamente com empresas menores, né? Como São Paulo fechou, então as lojas daqui começaram a contratar também do mercado interno, do mercado daqui. E aí foi gerando negócio, foram aumentando empregos, né? E lá, quando alguém me falou que a gente não queria quebrar, que não teria mais emprego, enfim, eu posso te dizer, é até engraçado o que eu vou falar, mas a VIP bateu meta todos os meses, né? A gente conseguiu gerar emprego todos os meses. Óbvio, né, gente? Não se compara com o último ano, mas a gente trouxe aí muitos empregos no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho. Então, existe um movimento contrário a tudo que está acontecendo, de que a economia tem que voltar. E a gente tem que lutar, a gente tem que acreditar, a gente tem que gerar emprego para conseguir movimentar cada vez mais, né? Ô, Ana, existe essa dicotomia aí entre empregos e vidas humanas, porque esse debate muito raso que é feito constantemente, né? A gente acaba voltando para isso assim, precisamos abrir tudo. Todo mundo vai pegar a doença em algum momento. E na verdade, não dá para a gente misturar exatamente essas duas coisas, né? Uma coisa sim, precisamos trabalhar, a vida precisa seguir, precisamos pagar nossas contas, precisamos continuar vivendo, né? Respirando, consumindo, porque precisamos botar a comida dentro de casa, né? Mas, por outro lado, precisamos nos cuidar muito, precisamos passar esse momento, precisamos sobreviver a este momento, né? Isso deve gerar uma ansiedade gigante, né? Eu falo por mim, porque os primeiros dias foram terríveis, assim, de turbilhão, de a gente estar com 1001 coisas na cabeça, e de muita gente, como a Lu, vir até a gente perguntar, e agora? E agora? E depois? Quando será depois? Como lida com isso, Ana Paula Martins? Então, Rodrigo, eu falo muito sobre o autoconhecimento, porque como eu não tenho a base da psicologia para falar sobre transtorno, sobre ansiedade, eu falo muito sobre autoconhecimento. Por quê? Porque a pandemia nos trouxe isso, né? E a Bruna, como mestre em Reiki, ela sabe que o Reiki é uma das formas da gente obter esse autoconhecimento. Então, foi um momento que as pessoas se permitiram parar tudo que estava acontecendo e ter esse olhar interno. Né? Como que elas estavam se sentindo, como que elas não estavam, algumas buscaram ajuda. Eu tenho amigas psicólogas que estavam atendendo online, estão atendendo, estão conseguindo, eu mesma atendendo com o coaching também, com outro viés,
mas o autoconhecimento de tu entender como que tu tá se sentindo, o que que tu precisa fazer, até a questão do emprego, né? Quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, os teus sabotadores. É todo um contexto que essa pandemia, acredito que trouxe pra gente parar tudo, olhar para dentro e ver, tá, mas a partir de agora, o que que eu vou fazer? Qual que é a escolha que eu vou fazer a partir de tudo isso? Porque realmente a vida precisa continuar, a gente tem esse olhar de para onde que a gente está olhando, né, no positivo, eu principalmente, mas eu concordo contigo que gera muita ansiedade, sim, e daí precisa buscar um profissional habilitado para tratar dessa ansiedade, né, porque quando ela é muito, daí já se torna um transtorno e precisa ser tratada. Mas quando ela é um nível baixo, a gente consegue, no caso, identificar através de um processo de coaching, através da psicologia positiva, para onde que ela vai, né, ou para onde ela deseja ir com o que ela tem hoje dentro dela. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Sim, acho perfeito, é isso. Eu quero saber de vocês, como é que vocês lidaram com essa pandemia, hein? Fizeram muita live? Algumas. Já. Vamos, deixa eu contar. Eu tive que aprender, eu tive que me modernizar, Rodrigo, porque eu sempre fui. Vamos para um breve intervalo, Lu, e a gente volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. De volta com nossa Estação Hamburgo nesta quarta-feira, hoje 15 de julho de 2020. Eu quero homenagear muito especialmente nesse programa de hoje o meu ex-colega de CRT, né, depois Brasil Telecom, Oi, o Adão Guzman, que ontem faleceu, um querido, um grande parceiro nosso de CRT. Fica o meu abraço a toda a família, meu carinho aí, essa nossa singela homenagem pela partida do nosso amigo Adão, o Adãozinho, o Dandão, Adão Guzman. Também nosso deputado estadual, Issur Cor, está de aniversário hoje. Parabéns, Issur. Nosso abraço também. Que seja um dia muito especial para ti. Sei que o Issur está trabalhando pra caramba, mas com longe dessa rotina de Porto Alegre e tal. Que seja um dia que tu possa curtir bastante com a tua família e não só trabalhando tanto como vem fazendo nos últimos meses, muito chamado, muito solicitado em vários lugares, como é, evidentemente, a quantidade de demandas que a nossa população tem. Ô, Lu, estava provocando vocês. Como é que foram as lives nesse período aí, Lu? Muita live, bastante conteúdo, muita troca de ideias, contagiando as pessoas positivamente. Na verdade, eu tive que me reinventar, né, Rodrigo? Porque eu sempre... Como é que... Oi? Trancou um pouquinho. Pode tocar. Tá ouvindo? Eu sempre fui a favor da entrevista presencial, né? A parte online eu sempre fui avessa, assim, sempre gosto do contato humano, né? Que é o contato, que é o abraço. Então, quando tudo aconteceu, assim, a gente tem que se reinventar de novo e se transformar foi bem complicado, assim. Mas foi preciso, né, Rodrigo? Ao mesmo tempo, eu de vez em quando eu vou na VIP e quando vou eu tenho que entrevistar com máscara. A gente também teve que aprender a contratar pelo olhar. Antes eu sempre fui muito do sorriso, né? E aí aprende a contratar pelo olhar, usa a tecnologia, e aí a tecnologia eu estou trabalhando de casa, até porque a minha filha não tem aula, tem aula, mas tem aula online
com 6 aninhos, ela está no processo de alfabetização, né? Então, trabalha, toca 2 empresas, alfabetiza a Cecília ali, que tem aula todos os dias, e mudou muito a minha vida, mudou completamente. Antes eu saía todo dia, 7 horas da manhã para trabalhar e voltava 10 horas da noite, né? E agora eu tive que fazer um movimento contrário. Foi bem complicado no início, assim, porque eu sentia falta da minha rotina fora, daquela loucura que eu tinha, que eu pensava, eu sempre pensei, eu tenho que parar. Aí quando eu tive que parar, eu comecei a pensar, meu Deus, agora que eu parei, o que eu faço? Até os vizinhos eu conheci, moro aqui há 3, 4 anos, não conhecia nenhum vizinho, então foi um momento totalmente novo para mim, né? Mas te digo assim que o trabalho, tudo certo, a gente dá conta. Acho que o mais difícil, a Ana pode complementar, é o fato de tu ter a tua filha, criança pequena em casa. Eu brinco assim, quem não tem filho pequeno sabe menos da pandemia do que a gente que tem filho pequeno assim, dentro de casa. Tem que ficar inventando coisa para ela todo momento, né? O tempo todo, Cheia de mas energia. ela quer participar de tudo, então eu evito muita coisa online, porque ela quer estar no meio, né? E tem quem goste, que acha legal, assim, mostrar um pouco da vida real, mas tem também quem, opa, só um pouquinho, então eu tenho momentos de, ao lado profissional, fica fora, mas é difícil controlar, né? Mas, enfim, eu acredito, tá, Rodrigo, como tu falou, a gente já chegou até aqui, é metade do caminho, então aguenta mais um pouquinho. Falo para o meu marido, eu não vou desistir, né? Estou dando aula todo dia para ela, então se o ano continua, não continua, ninguém tem resposta de nada, mas já que eu cheguei até aqui, vamos lá, continuar sendo forte, cuidando dela e cuidando também de quem precisa da ajuda da VIP, né? Estou muito grata que no meio de tudo isso a gente conseguiu empregar muita gente, pessoas foram demitidas no meio daquela loucura, demite todo mundo, se anteciparam, chamaram de volta, a gente estava junto ali para apoiar. Coisa boa. Então tem um muito bom desse processo aí da pandemia também, né? Coisas que ficam de tudo isso, mudanças de perspectiva, de paradigmas que a gente vai começar a vivenciar mais, experimentar para depois desse período também, Lu? Tipo assim, ter ficado com ela tá pesado, mas é gostoso demais, né? Muito. Sabe que ontem eu acabei fiquei a tarde toda fora, né? Uma questão de saúde da família. E no final da tarde eu falei para o meu marido, que saudade dela. Quando voltar tudo aí de novo, né? A gente questiona e sente que está puxado, está difícil, mas eu sei que quando tudo voltar ao normal, ao novo normal que a gente fala, aí vai ser um outro processo de sentir falta daquilo que a gente achava que estava complicado, mas ao mesmo tempo estava bem bom, assim, acompanhar todo o processo dela, né? Bruna, como é que tu tá vivendo tudo isso? Então, eu tô ouvindo a Lu falar, eu sou mãe da Isabela, de 3 anos, e a gente passou a maioria do tempo em Tapes, eu não sei se vocês conhecem Tapes, mas fica ali para as bandas de Camaquã, ali, depois de Barra do Ribeiro, indo pela BR, né? Então, lá, meu sogro tem casa lá, daí nós ficamos mais de um mês. Então, o legal é que a gente estava em isolamento, mas lá tem pátio, lá tem menos pessoas, enfim. Então, a gente ficou um pouco mais tranquila nesse sentido. E eu sei, assim, que eu tenho o apoio social do sogro e da sogra, que nesse momento ajuda bastante. Diferente da Lu, que eu sei que não tem pai e mãe perto, né, Lu? Então, para mim, faz toda a diferença. Se eu posso estar aqui hoje, eu agradeço ao meu sogro e minha sogra por me darem esse suporte. E também eu quero complementar falando desse resgate de valores que nos trouxe, eu acho, a pandemia, né, Lu? E Bruna também pode falar sobre isso, que é a gente vê o que realmente é importante, porque me parece que as pessoas estavam esquecendo do que realmente era importante. E a gente estava entrando num conflito interno muito grande em relação a isso. Então, quando a gente olha para dentro e vê o que realmente é importante e como que a gente pode equilibrar tudo isso em meio à pandemia, eu vi que pessoas conseguiram, de alguma forma, resgatar esses valores do que é a família, de estar junto, de vamos trabalhar, mas estou mais tempo com meu filho, enfim, eu acho que teve o lado
muito negativo, mas, de novo, eu procuro olhar pelo lado positivo desse resgate também de valores, que para mim foi muito marcante. Acho que não para todo mundo, mas para muitas pessoas isso aconteceu. Acho que até o fato do abraço, né? A gente receber um familiar ou alguém próximo e tu não saber como cumprimentar. Né? Tu chega e para e tu fica olhando assim, abraço, não, vai com o cotovelo, o que faz, né? Algo que era tão normal se tornou tão estranho agora, né? Ô, Ana, tu já fazia participações em lives, já te apresentava, já fazia alguns vídeos, já tinha interação com o meio digital? Sim, aham. Eu comecei um pouco mais depois da pandemia, mas sempre fui um pouco mais desinibida, participei de algumas lives, fui convidada, fiz algumas lives também, estou com alguns projetos ainda em andamento, mas é aquilo que tu falou da questão da reinvenção, né? Hoje os infoprodutos, a questão da internet veio para ficar, mas eu também, assim como a Lu, eu sou aquela, né, que chega, dá abraço, que gosta de abraçar. O presencial, para mim, não tem como substituir, é diferente, a gente sabe que é diferente, mas eu vou te confessar que eu dei um workshop pelo online, no qual as pessoas se emocionaram. Então, também tem a questão da tua entrega enquanto tu tá aqui no online, o quanto tu passa, porque a gente passa pelo tom da voz, a gente sabe que pela nossa postura, por tudo, né? Então, fico feliz que, de alguma forma, o meu trabalho também está sendo reconhecida, ou que está fazendo efeito mesmo no online, já que eu não posso estar no presencial abraçando e beijando todo mundo. É possível vibrar pelo digital, mas a energia ainda é outra, né? Ainda é outra, né? Ô, Bruna, como é que tá para ti tudo isso, Bruna? Bom, eu tive que me adaptar também, né? Mais atendimentos online. Eu gosto também muito da presença, né? De estar perto, de ir nas empresas e ver como funciona e sentir aquela energia, de estar na VIP, mesmo que não atendendo, mas podendo trabalhar lá, é outra coisa. O trabalho em casa, ele é diferente, não adianta. Para mim, pelo menos, eu não consigo me adaptar muito. E mesmo tendo um espaço para isso dentro de casa, não é a mesma coisa, os atendimentos também não são assim a mesma coisa. Então é tipo uma readaptação, a gente precisa se conformar que por enquanto precisa ser assim, né? Mas também serve para a gente dar mais valor ainda para esses momentos que quando eu dou muito mais valor hoje para aqueles momentos que eu podia ir lá na VIP e poder trabalhar exclusivamente, estar focada naquilo ali, poder sentir a energia do pessoal lá, que é sempre maravilhosa, e de poder estar com os clientes e poder abraçar. Apesar de eu trabalhar com finanças, o que parece ser uma pessoa fria e calculista, na verdade eu gosto muito do ser humano, assim, né? Eu tenho isso muito forte. Então, para mim faz bastante diferença e tive que me readaptar. Eu não tenho muito, assim, o costume de fazer lives, faço poucas e consumo mais do que faço, acabo ficando mais quietinha, porque os meus atendimentos às vezes acabam consumindo mais do que só o tempo de consultoria. Então, quando vê, passou a semana e eu, nossa, queria ter feito tal coisa e já terminou a semana, porque aí eu tenho mais um negócio que eu toco junto. Então, acho que 7 dias tem sido pouco, podia ser uns 9 dias da semana, já ia ajudar. Isso no meio da pandemia, imagina depois. Imagina quando voltar ao normal ou esse novo normal aí. Como é que tu tá cuidando dos teus clientes nesse momento? Oi, Ana. Não, quer dizer, e olha que ela não tem um bebê, né? Assim que nem eu e a Lu, que tem. Imagina quando ela tiver um bebê. Exatamente. Olha que eu não tenho nenhum filho ainda. Ô, Bruna, como é que tu tá cuidando dos teus clientes, hein? Porque o grande desafio, se o mês, a gente provocava antes a Lu, né? Para quem ganha R$1.000, se o mês sempre muito longo diante do pouco, compridão diante do curto salário, a gente talvez esteja gastando um pouco menos nesse momento, por estar consumindo mais em casa, né? Mas também a conta da casa está aumentando, a conta da luz está aumentando, a conta da água aumentou, a internet, muita gente fez um upgrade para poder olhar mais streaming ou para poder usar mais as redes, né? Compartilhando com a família. Evidentemente, e também muita gente teve alguma redução do seu salário,
por conta das oportunidades que o governo deu para as empresas ultrapassarem esse momento, né? Muita gente perdeu receita realmente. Sem falar nos comissionados, né? Quem trabalhar por comissão, que é grande parte do nosso varejo, teve uma redução grande da sua receita, né? Da sua renda. E aí, como faz para equilibrar tudo isso, né? Os desafios estão maiores nesse momento, no controle das finanças pessoais e para as pequenas empresas. Sem dúvida, né? Agora, eu digo assim, que agora as pessoas sentiram realmente, né, a necessidade e a importância de ter uma reserva, né? Porque é uma coisa que eu sempre batia muito na tecla, e é isso que eu digo assim, às vezes as pessoas elas não querem abrir mão de algo que elas vão conquistar em um curto prazo, né? Mas elas poderiam ter uma segurança num longo prazo. Então, eu digo assim, que esse foi o momento que muitas pessoas puderam botar a cabeça no travesseiro e descansar tranquilo, porque tinha uma reserva de segurança mesmo. E muitas pessoas viram que, nossa, realmente, agora eu precisava disso e eu não tenho, né? Então, é um trabalho mais forte, mas ao mesmo tempo, por mais que eu ouvi vários relatos, assim, para diferentes lados. Né, alguns que conseguiram economizar, né, nesse período, porque aí não saem de casa e aí economizam, né? E outros que fizeram compensações. Então, estando em casa, acabaram gastando mais. Eu não vou sair para comer fora, então eu vou gastar um pouco mais, assim, né, num conforto, numa comida diferente ou algo assim. Então, acabaram fazendo algumas compensações e isso também reflete no emocional. Na verdade, isso é um reflexo do emocional, né? Que muita gente acabou se sentindo muito ansiosa. Eu, por muitas vezes, me vi dias assim que eu moro em apartamento, então eu me vi assim, precisando sentir o pé na terra. E eu acredito que muitas pessoas, né, sofreram isso, então, e estão sofrendo ainda, né, porque ainda tem gente que está bem na quarentena mesmo. Então, são dias que a gente tem, né, de ansiedade que podem refletir, né, essa ansiedade pode refletir numa compra desnecessária, né, agora as compras na internet ficaram mais visíveis ainda, né, então a gente pensou, a gente pensa e o celular já mostra o que a gente pensou, e aí é compre com um clique, né? Aí tu clicou, já comprou, e quando vê o negócio já tá. Então é muito rápido, né? E lógico que isso é uma técnica para facilitar a compra, mas ao mesmo tempo engana muito a mente, porque aí a gente compra no impulso. E aí, depois que a conta vem, né? Vem aquele, eu brinco sempre, tem aquele ciclo, assim, né? Que comprou, se sentiu bem, aí se sentiu culpado quando viu a conta, aí vai comprar de novo para se sentir bem de novo. E aí nunca sai dessa roda, né? E aí vai aumentando e vai piorando. Então, tem vários lados, assim, para onde as pessoas foram, e algumas realmente viram a necessidade de, mesmo ganhando menos ou ganhando pouco, viram a necessidade que nem se for R$50 por mês, eu vou começar a guardar, porque o hábito, né, é muito mais importante do que o valor em si. O valor em si é uma construção, né? Mas o hábito de tu começar a guardar o dinheiro, mesmo que seja, olha, Bruno, eu ganho R$1.000 por mês, eu consigo guardar 20, beleza. Guarda 20 todo mês. E aí, depois, se tu puder ir aumentando, né? Porque a ideia é de que, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai conseguindo crescer e melhorar de vida. Então, o hábito é o mais importante de tudo. Criado o hábito, né? O valor é consequência. É possível. O que mais nos pega assim de surpresa, né? Aquela compra do impulso, da oferta que é muito forte, que se trabalha demais imagem, ou é aquela questão do merecimento, né? Do puxa vida, mas hoje meu dia foi tão difícil, eu mereço. O puxa vida, hoje meu dia foi tão maravilhoso, eu mereço. E aí vai uma compra que não precisa, vai uma janta fora, uma saída, uma tele. O que mais pega aí para nos tirar do nosso caminho, Bruna? Eu acredito, pelos relatos que eu escuto, eu acho que a maioria
essas recompensas, assim, né? Eu tô muito bem, então vamos comemorar. Não tava no dia muito legal, vamos fazer uma coisa para confortar, ou vamos, né? Com certeza a recompensa, e eu falo porque eu sempre digo, eu não falo nada do que eu não sinto, do que eu já não vivi. Então, às vezes as pessoas pensam que eu sou uma muquirana, né? Que eu não gasto, não faço nada. Mas não, né? Eu já tive com compulsão por compras, eu já me endividei. Então, diante de todas essas experiências, eu pude sentir muitas coisas. Então, hoje, quando eu falo para as pessoas, muita coisa eu senti e sinto. Então, lógico que hoje eu tenho muito mais controle, né? Então, eu não saio comprando, não faço essas coisas. Mas de vez em quando pode acontecer, né? De eu comprar algo para eu me sentir melhor também. Então, eu sei que isso é natural, isso acontece, lógico que a gente precisa estar atento, né? E quanto mais atento a gente está, menos a gente se deixa levar por esses sentimentos tão momentâneos, assim, né? A reserva financeira, ela é uma novidade que está brotando nessa nova geração, porque se a gente for lá para trás, sobretudo na nossa região de ascendência alemã, né? Todos nós aqui temos esse sobrenome alemão. A gente imagina ali atrás um povo mais garantista, assim, né? Que fazia uma economia, né? Que levava o dinheiro para o banco, que comprava ouro e enterrava no fundo de casa. A gente conhece muita história. Comprava pratarias, que consubstanciava o seu dinheiro de alguma forma, de forma a fazer uma reserva, né? O pessoal está mais ligado nesse sentido, Bruna? Eu acho que essa nova geração, os mais jovens, assim, eu acho que eles estão mais ligados nisso, pelo que eu converso, assim, com os jovens. Eu acho que de Porque quem tá também nunca foi tanta vida louca, né? Hã? Nunca não tivemos tanta vida louca que nem a gente tem hoje em dia, né? Sim. São dois polos, assim, né? Exatamente. Carpe diem de um lado e vamos lá, vamos construir do outro. Isso. Eu percebo, assim, que os jovens, eu falo jovens, né? Porque os jovens de 20 anos que eu já não tenho mais, então, os jovens, eles têm já um pouco mais, assim, não digo todos, né? Mas em uma boa parte já tem, né, essa cultura um pouco maior de guardar, mas não para vou guardar para comprar uma casa. Não, vou guardar para fazer um intercâmbio, eu vou guardar para não sei o quê, eu vou guardar para investir. É nesse caminho que eles estão seguindo. Então, os nossos pais, né, e até a minha geração veio muito das coisas de ter uma casa, né, de precisa ter o meu tijolinho por tijolinho. Isso é muito importante. Então, eles tinham esse hábito para isso. Até hoje, né? A gente tem o crédito para financiamento imobiliário exatamente porque é o grande sonho do brasileiro ter a sua casa própria, né? E muitas vezes se endivida para isso. Então, eu acho que hoje os jovens eles já estão com uma ideia um pouco mais aberta nesse sentido, né? Eu acho que os nossos anos 90 também foram muito consumistas, então eu lembro assim da infância, né, de que tinha muita propaganda, tinha muita coisa para comprar, então hoje, claro que mudou, né, mais na internet, mas mesmo assim vejo que há uma consciência diferente, assim. Ô, Lu, boas Oi. novidades então para o emprego? Então, temos, né? Como eu comentei, a gente gerou emprego todos os meses no meio da pandemia, tá, Rodrigo? Talvez o pior mês foi o mês de março, porque estava todo mundo trabalhando sem uma data. Não que a gente tenha data agora, a data ainda não existe, né? Mas existe agora a esperança e as notícias, e a economia está com problema, vamos movimentar a economia. Logo, os empreendedores, né, que querem de alguma forma aí se reinventar, né, fazer com que de alguma forma se fortalecer no meio dessa pandemia, estão gerando emprego, né? Então, por exemplo, essa semana, eu posso trazer em números, né? Tu também trouxe números ali, acho que vamos falar em números também. A gente começamos a semana com 20 vagas em aberto. Olha só. É um número que em outro, é claro, comparando o mês de julho no ano passado, o número era muito maior, né? Mas se eu tivesse no mês de julho, no meio de uma pandemia, com tantos desempregados, tantas empresas fechando 2 vagas, eu já falaria para vocês, né? A gente já tem muito, né? Então, foi um número que é um número bem significativo.
em todas as áreas, tá, Rodrigo? Porque a gente fala muito ao calçado, a nossa região forte é o calçado, né? E parte dessas vagas, então, são do calçado, né? Opa, Componente para calçado essa é e uma fábrica ótima notícia, então. alimentícia. A Então, assim, área indústria contratando de novo. está contratando. Então, a gente tem em todas as áreas, né, Rodrigo? Construção civil não parou, a parte da beleza, do consumo, que a Bruna está trazendo aí para a gente também não. Então, foram áreas, né, que a gente teve um movimento bem significativo de abril até agora, e vem aumentando, porque as pessoas querem ficar bonita. Então, a parte da beleza, da estética, a gente teve demanda todos os meses, né? Aumentou a questão do varejo, de lojas, ali a gente também teve demanda, mas eu acho que a notícia que vale a gente comentar é o movimento do calçado. Claro que é Porque a pequeno ainda. gente teve mais de uma dezena de milhares de empregos perdidos no Rio Grande do Sul nos últimos 3 meses, 4 meses, por conta de fechamentos de empresas, fechamentos de postos de trabalho, entradas de recuperação judicial de empresas de calçado, de grandes empresas de calçado, ou fechamento de filiais, né? Então, evidentemente, essa recuperação ela vai longe, né, Lu? Tal como a gente para recuperar essa história toda. Agora, efetivamente, saber que nós retomamos as contratações é uma boa notícia. É uma boa notícia, eu acho que é importante também. Rodrigo me pergunta assim, tu acha que... Oi? Não, só entrou uma chamadinha aqui. Tudo certo. Tá. Então me pergunta o que vai mudar depois da pandemia no emprego, né? O que eu acho? Eu acho que não vai mudar muita coisa, no perfil do comportamento não vai mudar. Porque o que a gente percebe também? A ficha não caiu para todo mundo. Né? Existe o desemprego, mas a ficha não caiu. Então, tem candidato, né, exigindo como antes, né? Que me pergunta, tá, mas por que antes era um valor e agora é outro? Porque mudou. Né? A gente, querendo ou não, o cenário econômico mudou. As empresas tiveram que se reinventar. Se estão contratando e contratando com valor menor, a gente já tem que, de alguma forma, entender que é um movimento positivo, né? Então, assim, o trabalho da VIP mudou também, a gente agora tem que orientar. Né? Eu estou sendo uma Bruna no meio do processo também ali, de falar, ok, eu entendo que tu ganhava muito mais antes, né? Mas agora as empresas não têm pagar o mesmo valor que tu tinha. Tu vai te colocar de um outro jeito agora. Depois pode construir. Isso de outra forma, e vai buscar o teu desenvolvimento no novo local, na nova oportunidade também, né? Okay. Então, assim, essa orientação a gente tem feito durante o processo no sentido de orientar o candidato de que os tempos mudaram, mas que a oportunidade existe, né? Ana, o que vem na pós-pandemia? Então, eu percebo, agora ouvindo a Lu falar, o autoconhecimento para esses novos candidatos, para essas novas pessoas, até pegando um link com a questão da Bruna, do dinheiro, é a pessoa se preparar, porque hoje as soft skills, que são as habilidades emocionais, elas estão cada vez mais aí no mercado. Então, não tem dinheiro para fazer curso, tem curso de graça na internet, pesquisa, vai atrás, não fica parado. Porque quem não tem autoconhecimento hoje, a Lu pode me corrigir se eu estiver errada, né, Lu? Mas hoje tu não é empregável se tu não te conhece. Se tu vai lá fazer uma entrevista com a Lu e a Lu me pergunta, quais são os teus pontos fortes? Pois é, não sei. Já era esse tempo que a pessoa não tinha essa questão de se conhecer, claro, dependendo do nível de escolaridade da vaga, mas independente disso... não vale, Ana. Como assim? Qual é teu ponto fraco? Eu sou muito perfeccionista. Sim. Não vale isso. Mas, tem que mais tem que mudar. Tem que mudar. Mas a importância do autoconhecimento para a gente se tornar empregável, para a gente saber onde a gente pode ou não gastar, para mim é a base. E eu falo autoconhecimento, Rodrigo, porque todos os mestres, doutores, professores no qual eu tive a oportunidade de estudar, todos eles, sem exceção, trazem essa questão do autoconhecimento, que é essa introspecção dentro de si próprio, ver o que
que faz sentido para mim, o que eu sou bom, o que eu não sou bom, quais são os meus talentos, onde que eu posso gastar, onde eu não posso gastar. Então, o autoconhecimento ele é a base para muita coisa. Então, se é uma dica que eu posso deixar após pandemia, se conheçam, busquem terapia, coaching, reiki, entre outras coisas. Aí vão mergulhar no mundo do autoconhecimento que vocês vão descobrir muitas coisas sobre si mesmos. Falou em estudar, né? Puxa vida, só a FGV foram 50 cursos gratuitos, né? À disposição das pessoas. Tem muita coisa muito boa rolando por aí que a gente Muita que é coisa. um baita momento para todo mundo estudar, mesmo que esteja já com sua rotina quase normal. Vamos lá, gente. Tem muita oportunidade. No mínimo vai abrir um livro, né? Não dá para ficar parado. Ô, Bruna, o que vem por aí, Bruna? Eu acredito que vem eu penso, né, uma nova consciência, né, de como lidar com o dinheiro, de que é importante ter esse cuidado, porque com redução de salário, né, com demissões, as pessoas... Por causa do medo, Bruna. Por tudo que eu acredito assim, tudo que as pessoas estão passando, né, agora, né, nesse período, eu acredito que vem uma nova consciência, né, de que as pessoas precisam realmente ter uma reserva, de que ela é importante, né, de que daqui a pouco deixar um pouco, assim, aquela ansiedade de querer logo as coisas, né, rápido, né, e trabalhar essa questão, eu acho que tudo se linka, assim, né, o desenvolvimento pessoal, né, o autoconhecimento traz junto, né, o entendimento de como eu lido com o dinheiro, qual é a importância que ele tem na minha vida e como é que eu posso fazer com que isso seja uma coisa boa. Porque eu vejo assim que muitas pessoas acabam brigando por dinheiro, né? Porque ele é um tabu, ninguém quer conversar sobre ele, quando conversa, dá briga, né? Então, é uma nova consciência, assim, de como é que a gente pode lidar com o dinheiro de uma forma mais leve, né? Porque todo mundo gosta, mas também tem muita gente que reclama, né? Que diz que é ruim, que é sujo, que dinheiro não traz felicidade. Na verdade, ele nos proporciona muitas coisas que tornam a gente feliz. Então, buscar esse equilíbrio mesmo. Então, eu acredito que as pessoas, eu espero também, né, que as pessoas estejam mais conscientes, né, dessa relação com o dinheiro para que ela seja mais saudável, equilibrada e feliz, né? Para ter um... Amém. Amém. Adorei conversar com vocês. Foi uma baita bancada nessa quarta-feira. Quero pedir para cada uma de vocês suas considerações finais. Teu ponto final, Lu Weber. Obrigada novamente, Rodrigo, pelo convite. Obrigada, Ana, Bruna, por a gente colaborar e compartilhar conteúdo. A gente fala bastante, tá, Rodrigo? Uma interrompeu a outra, não para de falar. Foi delicioso. Sabe que me senti muito bem estar aqui hoje, porque está todo mundo confuso e perdido. Então, quando a gente para falar de coisa boa, também é mais um gás que dá aí para a gente continuar, né? Então, quero finalizar dizendo, eu sempre falo que tudo vai ficar bem, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé, vai passar e vai ficar tudo bem. Tem coisa boa acontecendo, tem muita notícia ruim no mercado, mas tem muita coisa boa acontecendo também. Aquilo que é pequenininho hoje, se a gente for, né, é como se fosse um tijolinho que a gente vai construindo e no final a gente vê o quanto grandioso isso pode se tornar também, né? Então, tem emprego, a gente está começando a movimentar o mercado, tenho esperança e vai ficar tudo bem. A gente tem que acreditar. Tudo bem. Ana Paula Martini, adorei estar contigo. Obrigado pela tua presença. Teu ponto final, Ana. Eu que agradeço, Rodrigo. Nossa, foi uma honra para mim estar contigo, com a Lu, com a Bruna, que são essas mulheres de conteúdo e que estão comigo nessa minha trajetória como empreendedora. Então, estou muito feliz. E a mensagem que eu quero deixar é que a gente possa ter esse novo olhar para a vida, que a gente possa acordar todos os dias de manhã. Se a gente acordou, a gente já tem um motivo para agradecer e que a gente possa também, ao dormir à noite, na nossa cama quentinha, com a nossa família, com os nossos filhos, enfim, com quem a gente estiver por perto, que a gente possa agradecer mais do que reclamar. Eu sei que não está tudo perfeito, a gente tem problemas, tem desafios pela frente, mas podem ter certeza, a gente tem muito mais que agradecer, tá? Obrigada por tudo. Obrigada, gurias. Eu ia dizer que todo mundo está disponível aqui para chamar inbox, para buscar as orientações, serviços profissionais. A Bruna Hanauer será com certeza a mais requisitada de todos, todo mundo preocupado, saber
como faço para multiplicar dinheiro, para gerar, onde eu compro uma árvore de dinheiro, Bruna Hanauer. Teu ponto final, Bruna. Eu gostaria de saber também onde é que a gente compra essa árvore de dinheiro, nossa, eu ia comprar para plantar. Se tu achar, faz uma mudinha para mim, tá? Se eu achar, eu faço uma para ti. Pode deixar, deixa de presente para cada um. Eu agradeço de coração o convite e estar aqui com vocês hoje. Não poderia ser melhor, né? Essas pessoas convidadas aqui junto comigo. A Lu, a Ana, são especiais demais para mim também. E agradeço também o convite, né? Teu convite da Vale TV, fico muito feliz. E o meu ponto final é reforçando um pouco essa questão, né, da gente buscar o que é de bom, né, usar as ferramentas ao nosso favor, ao nosso bem. Eu acredito assim, deixar um pouco essas notícias que trazem uma dose, né, negativa na nossa vida e buscar coisas que vão deixar o nosso coração melhor. Então, um conhecimento, né? Daqui a pouco, eu sei que talvez não seja assim uma coisa que vai deixar o coração tão bom, mas começar a controlar um pouquinho as finanças, né? No primeiro momento talvez não seja tão bom, mas aí depois isso vai melhorando, eu prometo, né? Que melhora. Então, mudar um pouco esse comportamento e cuidar um pouquinho melhor do nosso dinheiro, né? Do seu dinheiro, né? Porque ele é importante para que a gente fique bem, né? Não adianta a gente deixar o dinheiro de lado, fingir que ele não existe, porque a gente precisa dele para tudo que a gente for fazer, né? Então, ele é essencial e ele nos traz, né? Assim, nos proporciona muitos momentos felizes. Então precisa ser muito mais feliz do que triste. Então vamos buscar isso. Se hoje não é esse, não está sendo esse o resultado, vamos buscar por um resultado melhor e mais feliz, numa relação com dinheiro mais leve. Adorei a presença de vocês. Obrigado pelo carinho, pelos esclarecimentos, pela nova visão que nos dão também, que emprestam a todos nós. Mas obrigado, sobretudo, o carinho da audiência do nosso telespectador e internauta. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã, a partir das 21 horas. Provavelmente não ao vivo ainda com vocês, mas um programa inédito, fresquinho. Até lá!